A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 16, está escrito: retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, e nem ter trabalhado em vão. Você já parou para pensar que, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, temos somente um idealismo, um só desejo, um só mandamento a ser cumprido? O mandamento a ser cumprido é aquele que está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Do ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você já parou para pensar que, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes as religiões cristãs, aquelas que deveriam representar o Senhor Jesus Cristo, destupam, distorcem a palavra a fim de incrementar as suas próprias vontades, incrementar os seus próprios interesses? Você já parou para pensar que a religião, ela não nos aproxima de Deus, ela não nos aproxima do Senhor Jesus Cristo, mas antes, pelo contrário, ela nos tira da presença do Senhor? Você já parou para pensar que muitas das vezes a gente se perde do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, dos nossos próprios corrupçências, e esquece que não estamos aqui para pedir ao Senhor nada, mas para cumprir nas nossas vidas a sua vontade, o seu desejo, o seu interesse? Você já parou para analisar a grandeza, a importância que tem quando damos a devida importância às coisas de Deus, às coisas do Senhor Jesus Cristo? Você já parou para pensar que essa briga é quase milenar que tem entre a Igreja Católica e o protestantismo, a Igreja Protestante, é algo surreal, é algo que não condiz com aquilo que o Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou, que é basear o seu Evangelho, é basear a sua palavra tão somente no amor? Você já parou para pensar que a briga eterna entre a área do protestantismo, muitas das vezes, é prejudicial à própria Igreja do Senhor Jesus Cristo? Até mesmo porque todas essas igrejas, nenhuma delas, sem exceção, elas foram criadas, elas foram fundadas, elas foram formadas pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando o momento em que o Senhor restaurará o templo, mas o templo é aquele lá em Jerusalém, não é aquele templo, aquela cópia fajuta, cara de quase de R$1 bilhão, erguida pelo Senhor Edir Macedo. Mas o templo mesmo, aquele erguido em Salomão, aquele erguido em Jerusalém, e não o templo de Salomão, ali na região do Brás, em São Paulo. Você já parou para pensar que a briga entre Edir Macedo, Valdomiro Santiago e Ré Soares prejudica muito a comunhão da própria igreja? Porque eles ensinam que as pessoas, membros da sua igreja, eles não podem se relacionar entre si, eles têm que ser diferenciados. Já parou para pensar que essas igrejas exclusivistas, que acham que somente nelas encontrará a salvação, muitas das vezes são prejudiciais, são verdadeiros câncer na vida do cristão? Porque, afinal de contas, se retendo a palavra da vida, ou seja, se eu guardo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, se eu baseio a minha vida na Bíblia Sagrada, naquilo que o Senhor deixou, naquilo que o Senhor instruiu, naquilo que o Senhor manda fazer,
eu tenho a vida. E se eu tenho a vida, eu serei pelo Senhor Jesus Cristo reconhecido. Eu serei pelo Senhor Jesus Cristo aceito no seu reino de glória, aceito no seu paraíso, aceito na sua casa, aceito no seu céu, na sua terra. Então não tem porquê de ficarmos imaginando que igreja tal é certa, igreja colata é errada, quando na verdade devemos basear as nossas vidas nos mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Basear as nossas vidas na entrega, na vontade de fazer a vontade do Senhor, na vontade de negar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, a fim de que assim possamos ser reconhecidos, possamos ser aceitos pelo Senhor Jesus Cristo no seu tempo de glória. De maneira que não andamos conforme o nosso querer, não andamos mais conforme a nossa vontade, mas andamos sob a direção, a cautela do Senhor Jesus Cristo. O problema é quando nós acreditamos mais no conceito religioso, acreditamos mais no que é dito pela religião, do que naquilo que é falado na própria palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesse requisito, a Igreja Católica, por não incentivar a leitura, por não incentivar a dedicação, o empenho em aprender a Bíblia, ela acaba ficando para trás, ela acaba ficando a desejar, porque ela não ensina as Sagradas Escrituras. Mas isso passa pela própria doutrina da Igreja, que coloca o seu magistrado, o seu superior, o seu líder supremo, no caso do Papa, acima da própria palavra de Deus, acima daquilo que a palavra de Deus tem dito. Então, uma vez que eles aceitam isso, uma vez que concordamos com tal proeza, é impossível que a gente possa imaginar que existe condições de vivermos sem ser pela graça, sem ser pela vida na qual o Senhor Jesus Cristo nos concede. Por isso devemos basear tão somente na Bíblia, devemos basear naquilo que o Senhor tem a nos falar, naquilo que o Senhor tem a nos dizer, de modo que não olhamos mais para trás, não olhamos mais para os lados, mas visamos sempre à frente, olhamos o alvo é Cristo, e para que isso possa ocorrer, cada um de nós deve estar com as suas vidas tão somente voltada para o Senhor Jesus Cristo, de modo que toda maldade, todo rancor, toda miséria, toda a lascívia possa ser considerado coisas do passado, mas outras coisas surgirão, novas coisas serão feitas em favor de nós, a fim de que o Senhor Jesus Cristo é preciso sim que a nossa vida seja aqui, seja conforme aquilo que o Senhor tem, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor tem nos instruído na sua palavra, de maneira que não venhamos mais ser letargo em aprender a palavra, mas que possamos ser ansiosos na busca do conhecimento, na busca de entender, de compreender todas as coisas que o Senhor tem para nós, todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, todas as coisas que o Senhor tem falado conosco, de modo que a nossa vida seja tão somente baseada na vida do Senhor Jesus Cristo. Sejamos imitadores de Cristo, copiamos Ele em tudo, para que assim tenhamos condições, para que assim tenhamos a chance de herdar a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 21, está escrito: E respondendo ele, disse-lhe: Minha mãe, meus irmãos, são estes que ouvem a palavra de Deus e a pratique.
De que adianta você ser um religioso cristão se você não começar a praticar a Bíblia? De que adianta você ser um religioso cristão se a sua vida não consegue ser baseada na vida de Cristo? O Senhor deixou o testamento dele para nós, a fim de que não venhamos a aproveitar, não venhamos a brincar, não venhamos a fazer nada que não seja conforme o querer, que não seja conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Porém, o que mais temos visto é o quê? O que mais temos encontrado são o quê? Homens, como o caso do Padre Marcelo, e tantas outras coisas que ocorrem que às vezes dão um embaralhamento da nossa mente, que não faz com que a gente entenda, não faz com que a gente compreenda. Mas a verdade é que quem faz, quem pratica a vontade do Senhor Jesus Cristo, quem anda conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, com aquilo que o Senhor determina, este é membro da sua família. Esse faz parte do seu vínculo familiar. Esse tem por herança em Cristo Jesus a oportunidade, a chance de herdar a vida eterna. Então a pergunta que devemos fazer: será que as pessoas que andam de modo religiosamente dizendo têm essa mesma capacidade? Tem esse mesmo jeito, essa mesma frieza, essa mesma cautela? É preciso, é necessário que mudamos o rumo das nossas vidas, que mudamos os nossos conceitos, a nossa imaginação, que possamos ser uma pessoa mais amável, mais amigável. É preciso sim que ao baixar a nossa cabeça, refletimos sobre tudo aquilo que o Senhor tem falado, sobre tudo aquilo que tem ocorrido, acontecido conosco, para que de maneira contundente, para que de maneira fiel, a gente seja capaz, a gente tenha condições de andar não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Porque muitas pessoas acabam se perdendo, porque muitas pessoas acabam se deixando levar, porque elas não aprenderam, elas ainda não entenderam que a família do Senhor Jesus Cristo é cada um daqueles que fazem, que praticam, que obedecem os seus ensinamentos. E se nós obedecemos, se nós praticamos aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor nos ensina, então temos com Ele sim, nós estamos a oportunidade, a chance de herdar através de Cristo Jesus a salvação, o direito, a oportunidade, de maneira que assim entendemos, de maneira que assim possamos compreender o que o Senhor quer, o que o Senhor fala, o que o Senhor está a dizer a cada um de nós, para que possamos viver não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas na inteira dependência do Senhor Jesus Cristo, para que quando chegar a hora, Ele seja aquele que há de nos de ler um versículo bíblico, baseado muitas das vezes naquilo que pensamos, naquilo que acreditamos, naquilo que temos como fundação. Então é preciso você entender, é preciso você compreender a necessidade que tens, a necessidade que você terá em fazer a vontade do Senhor, em cumprir na sua vida aquilo que o Senhor quer, aquilo que é plano, aquilo que é projeto, aquilo que é
necessidade. Então que possamos sim andar conforme o Senhor, andar conforme Cristo tem para nossas vidas, de maneira que assim não sejamos somente mais um, mas que possamos verdadeiramente andar na inteira dependência daquele que é, daquele que há de vir, daquele que cumpre na sua vida, no seu dia a dia, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. A Cristo Jesus seja honrado, seja glorificado o seu nome, porque sabemos, porque compreendemos da necessidade que temos em seguir, em obedecer e andar no direcionamento do Senhor Jesus Cristo. É para isso na qual o Senhor veio, é para isso que na qual o Senhor... Não. Precisamos entender, precisamos compreender que quando chegar aquela hora, até a volta do Senhor Jesus Cristo, todos nós devemos estar aptos, todos nós seremos contemplados, para que assim possamos entender, para que assim possamos compreender o que de fato o Senhor quer, o que de fato o Senhor... Para que de modo algum possamos andar, possamos caminhar, possamos obedecer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina para nossas vidas, de modo que agora a nossa vida, ela não está pertencente a nós, mas tão somente ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 32, está escrito: foram então os soldados e quebraram a perna do primeiro crucificado. Assim como o Senhor Jesus Cristo prometeu para aquele ladrão que estava ao seu lado, que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso com ele. O Senhor Jesus Cristo não permitiu, eu sei que ela passou por nós, que ela estava de moto, passou de maneira que não conseguimos entender, mas que colocado no outdoor do nosso coração, possamos, até mesmo quando passar de moto, entender aquilo que o Senhor quer, entender aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor determina para nossas vidas. As pernas dos homens que estavam ao lado do Senhor Jesus Cristo foi quebrada, mas do Senhor se cumpriu a palavra de que nenhum órgão, nenhuma perna, nenhum osso seu seria quebrado. E assim como a palavra do Senhor tem cumprido na vida daqueles que têm entregado a sua vida para o Jesus, da mesma forma não será diferente conosco, da mesma forma não se dará com a gente, de maneira que possamos viver, de maneira que possamos compreender, de maneira que possamos andar e caminhar, tão somente conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus na nossa vida. Que o Senhor possa fortalecer a sua filha, o Senhor possa oferecer, para que assim não andamos mais desfalecidos, para que assim não andamos mais cansados, mais firmes, fortes naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor determina, a gente possa caminhar. Então, desde o princípio do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que foi dito anteriormente pelos apóstolos, a começar pelo profeta João Batista, a passar por todos os outros antecessores de João Batista, a palavra se cumpriu. E se o Senhor tem uma palavra de promessa para a sua vida, se o Senhor tem um mandato, o Senhor tem um manifesto para a sua vida, por mais que você corra, por mais que você acha
distante. Haverá o momento, haverá o dia em que a vontade do Senhor Jesus Cristo há de se realizar na sua vida, há de se cumprir na sua vida, para que você possa andar, para que você possa caminhar, para que você possa ser igual ao Senhor Jesus Cristo, para que você possa cumprir na sua vida aquilo que foi determinado pelo Senhor. Como está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Esses foram os mais nobres do que o Tessalonicense, pois renderam a palavra com toda a prometidão da mente, examinando diariamente a Escritura, se as coisas eram assim. Se você não começar a ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, se você não começar a examinar aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia nos aconselha, você está fardado a perecer, você está fardado a se perder. Mas a partir do momento que você entendendo a necessidade, entendendo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, provavelmente você escapará, você andará não conforme os desejos e desígnios do homem, mas na direção do Espírito Santo. Porque aquele que verdadeiramente ouve, aquele que verdadeiramente escuta, entende, sim, o que o Senhor quer, o que o Senhor está a lhe dizer, você precisará andar, caminhar, tão somente conforme o Senhor quer, tão somente conforme a palavra, o desejo, o desígnio de Cristo Jesus para a vida de cada um daqueles que andam conforme o Senhor, que caminham conforme a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo. É preciso, é necessário que, havendo uma vez o comprometimento por parte de nós, em aceitar, em fazer o que é certo, o que é querer, o que é a vontade, nos perdemos, abandonamos a fé, começamos a andar conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme a casa da teca, conforme o jogo de bicho. Porque todo mundo que aposta, todo mundo que deposita num jogo de interesse, num jogo de vontade, de realização da sua vida, ele está tentando fazer do Senhor uma verdadeira casa lotérica, onde ele vai fazer as apostas do seu jogo. Alguns ainda passam anos e anos tentando. Outros, ao ver o tamanho e a frustração de tudo que está acontecendo, abandona-se tudo que tem e volta para o mundo, volta para o seu querer, volta para a sua vida anterior. Por isso devemos buscar, examinar diariamente o que está escrito na Bíblia Sagrada, a fim de que sermos mais inteligentes, mais capacitados, mais cultos em referência àquilo que o Senhor está dizendo, em referência àquilo que é da vontade do Senhor Jesus Cristo, mas que todavia nos desagrada, todavia ocorre conforme o Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado, de maneira que possamos sim caminharmos tão somente, fazermos tão somente a vontade do Senhor Jesus Cristo, para que
possamos andar, para que possamos caminhar, possamos ser semelhante àquilo que o Senhor faz. É por isso que todos os dias, de forma incansáveis, estamos aqui a falar sobre a palavra do Senhor, a pregar o Evangelho de Cristo Jesus, sem vinculá-lo a qualquer tipo de prática de igreja, mas antes tentando corrigir, tentando consertar aquilo que estamos vendo de errado dentro da igreja de Cristo. Procuramos tão somente fazer o que o Senhor quer, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma, do espírito e das juntas e intenções ao coração. Como poderíamos deixar a presença do Senhor Jesus Cristo? Como nos sentimos abatidos por não estar fazendo a minha tatuagem, aquilo que eu faço, que é guardar dentro do meu coração, que é tatuar na minha mente, na minha alma, a palavra de Cristo Jesus, a fim de que assim eu possa andar, eu possa caminhar, eu possa prosseguir no direcionamento do Senhor Jesus Cristo. E assim cada um de nós possa andar de maneira que em Cristo Jesus você possa entender que Ele, a sua palavra é viva, é poderosa para transformar, para mudar, para modificar, para dar-nos a vida eterna ao seu lado. Então que possamos agradecer ao Senhor, louvando a cada dia por tudo que o Senhor tem feito em nós, de maneira que assim não viva mais nós, mas Cristo vive em nós. Cristo é o grande responsável pela nossa vida. Cristo é a grande razão, o grande motivo pelo qual estamos hoje aqui. Então não turbe o vosso pensamento, não se preocupai com as coisas deste mundo. Abri mão do cansaço, do dia penoso que teve, mas confia tão somente naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas. Porque se não for assim, não temos condições, não temos a chance, não temos sequer, não temos sequer nenhuma condições de andarmos com o Senhor. Para que de modo algum perdemos a esperança, perdemos o amor, perdemos a confiança em Cristo. Mas antes somos ligeiros, mãe, mulher, que por pouco deixa de fazer o seu querer, deixa de fazer a sua própria vontade, para poder seguir, para poder caminhar, para poder fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo reinar, imperar na sua vida. Para que somente assim ele entende que o seu querer, a sua vontade tem que ser de modo único e exclusivo a Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 17, está escrito: Eis que tu és chamado de judeus, e descansa na lei, e te vangloriais em Deus,
devemos ler, devemos guardar na tábua do nosso coração, na imensidão azul dos nossos seios, para que assim possamos andar, para que assim possamos caminhar, para que de modo algum venhamos a perder, venhamos a andar em independência desse mundo, mas que possamos ser tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. E assim possamos hoje caminhar, fazendo tão somente aquilo que o Senhor quer, fazendo tão somente aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, para que de maneira alguma venhamos a desviar, a perder o foco, a perder aquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas antes andando firmes na sua palavra, obediente ao seu querer e à sua vontade, possamos ter a plena certeza que somente através de Cristo Jesus alcançaremos a vida eterna, alcançaremos os lugares mais altos, que é pregar a sua palavra, que é bendizer o seu querer, a sua vontade. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, está escrito: porém, que cada homem prove a sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. O problema desses líderes religiosos, construtores de igrejas, que eles se gabam de ganhar alma, mas eles nunca saíram daquelas paredes. Eles gabam de ver as suas igrejas lotadas, mas os mesmos nunca tiveram a coragem, a ousadia de ir até alguma pessoa e dizer a grandeza do Espírito Santo. A maioria das vezes, alguém chega uma pessoa que não conhece e o Espírito Santo sopra na orelha dessa pessoa para que ela pudesse anunciando as boas novas, anunciando as sagradas Escrituras, para que o mundo possa entender, possa compreender conforme aquilo que o Senhor tem. Possamos andar e caminhar, assim possamos nós entender que quanto mais vemos a palavra do Senhor, quanto mais vemos a Bíblia Sagrada, quanto mais vemos a Bíblia Sagrada, quanto mais nós vemos a Bíblia Sagrada, a gente alcançará em Cristo Jesus aquilo que é fato, aquilo que é verdade, aquilo que poderá fazer de nós pessoas capacitadas, gabaritadas a pregar, a dizer, a pronunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, realizará até o dia de Jesus Cristo. O cumprimento do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, deve se dar nas nossas vidas até chegar o dia em que, com o Senhor Jesus Cristo, haveremos de nos encontrar.
Nesse mesmo livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 15, está escrito: alguns de vós desfastam, alguns perguntam, e outros também de boa vontade. Para que assim possamos entender, para que assim possamos caminhar conforme aquilo que o Senhor tem, conforme aquilo que o Senhor tem falado. E está escrito no Filipenses capítulo 1, versículo 15. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja, contenda, e outros também por boa vontade. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Com qual intenção? Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como seu Senhor e Salvador, com a intenção de quê? Foi de alcançar a salvação em Cristo Jesus? Porque se foi, você tem que cumprir o que está descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Que sempre pegar, sempre atentar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. De modo que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, não conforme o querer, não conforme a nossa vontade, mas na inteira dependência, na inteira vontade da qual o Senhor tem para nossas vidas. Que o Senhor seja com cada um de nós. Que o Senhor plante na nossa mente, planta no nosso coração o desejo de pregar a sua palavra, de anunciar o seu Evangelho, sempre de bom grado, sempre de boa vontade, sem olhar as coisas deste mundo, sem olhar as coisas que está sendo entregue a nós, mas antes firmes, fiéis, orientados por aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para que andemos não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas na dependência daquele que há, naquele que é, naquele que há de vir, naquele que nos salvou. Ao Senhor Jesus Cristo devemos toda a nossa vida. Ao Senhor Jesus Cristo devemos todo o nosso ser. A Ele somos gratos. A Ele somos dependentes. E que Ele se compadeça de nós. E permita que nós possamos a pregar, que nós possamos a dizer, que nós possamos a ensinar, discipular as pessoas a andar tão somente conforme o desejo, conforme a vontade, conforme o desígnio de Cristo Jesus. E não mais naquilo que queremos, não mais naquilo que somos. O Senhor, Ele é a nossa fonte de inspiração. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono da nossa vida. Ele nos controla. Ele nos guia. A Ele temos que ser obedientes. Por Ele temos que estar pronto todos os dias a ser crucificado, para que através do nosso sofrimento, para que através da nossa negação, da nossa abdicação das coisas, o Evangelho de Cristo Jesus possa ser pregado, possa ser anunciado, possa ser transmitido às pessoas. Então a pergunta que devemos fazer é o seguinte: de que lado você está? De que lado você quer estar? E assim possamos a cada dia andarmos tão somente, caminharmos tão somente
com tudo aquilo que está sendo exposto, está sendo revelado a nós através do Espírito Santo. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor se compadeça de nós e nos abençoe a ponto de entendermos que a Cristo devemos obediência, que a Cristo devemos ser fiel, que a Cristo devemos seguir, orientando e sendo orientado, para que de modo algum possamos sair, possamos caminhar. Porque somente com a direção do Espírito Santo é que temos capacidade de pregar, é que temos capacidade de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Viva a palavra, tende fé, crer tão somente em Cristo Jesus. Pregue a palavra e você verá os frutos, o resultado daquilo que o Senhor irá fazer na sua vida. Mas não convide uma pessoa para que possa se tornar membro afiliado da sua igreja, mas convide a ela ao arrependimento, mostrando para ela aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em favor de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.